Olá, eu me chamo Maria Carolina, sou especialista em trânsito e CEO da marca Oficina da Multa e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre processo único e processo concomitante. E você precisa entender sobre isso. Já temos aqui no canal um vídeo explicando também sobre essa parte, mas gostaria de trazer isso novamente para que você possa ter um entendimento maior, já que isso está em evidência. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, não perde tempo, já ativa as notificações para você não deixar de receber o nosso conteúdo. Então, assim, o que é o processo único e o processo concomitante? Vamos voltar lá atrás. Quando se tinha uma infração suspensiva, você tem 3 etapas da infração, mais 3 etapas do processo de suspensão. Ou seja, enquanto estava recorrendo a infração, não se abria o processo. Terminou as 3 etapas da infração, iniciava o prazo para as 3 etapas da defesa da suspensão. Então, tu tinha 6 defesas em relação a uma infração suspensiva. Agora, isso mudou. Através de uma alteração legislativa, a gente teve, então, o artigo 261 do CTB, no seu inciso 10, que trouxe uma normativa, uma regulamentação em relação a essa alteração. E eu vou ler ela para você. O que traz essa previsão? O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade da multa. Vou explicar essa parte. Ou seja, a gente tem um processo de suspensão e dentro desse artigo ele está dizendo que ele deverá ser instaurado de forma concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade da multa. Hoje, quando nós abrimos o prazo de penalidade na infração suspensiva, deverá abrir o prazo para a defesa da suspensão. Então, é bem importante você ter esse entendimento, tá? Hoje não se tem mais 3 etapas da infração e posterior 3 etapas do processo de suspensão. Vou dar continuidade aqui para que você consiga entender. Então, voltando, o processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo da aplicação da penalidade da multa. E ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa na forma definida pelo CONTRAN. Junto a isso, o CONTRAN trouxe também a seguinte previsão na Resolução 723, no artigo 8º. Então, assim, continuando a explicação que eu dei, hoje, então, a partir do momento em que abre o prazo da penalidade, se instaura o processo de suspensão. Não recorrendo à penalidade, teu cliente já pode ter um bloqueio da CNH devido a esse processo. Então, você tem que recorrer à penalidade da infração e à defesa prévia do processo de suspensão. Voltando a isso, agora nós temos, antigamente, voltando nessa parte também, o processo de suspensão era de responsabilidade do Detran, porque é quem rege ali a questão de CNH, questão de regularidade do documento de habilitação e etc. Porém, aqui a gente tem agora que ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa. Então, se a infração suspensiva foi da PRF, a própria PRF vai instaurar o processo de suspensão. Se for do DENIT, a mesma situação. Então, é bem importante você entender isso. Então, assim, junto a isso, o CONTRAN também trouxe uma resolução explicando mais sobre isso, que é a resolução 723, no artigo 8º. Não vou ler ela aqui, não vou trazer isso aqui, mas é bem importante que você leia para conseguir ter um entendimento maior sobre isso. E aí, assim, o que é o processo único? Qual a diferença de único para o concomitante? O processo único, ele é aplicado quando o condutor infrator da multa suspensiva foi o mesmo proprietário, ou seja, ele é o mesmo proprietário do veículo que estava no cometimento da infração. Vai se gerar um processo único, ou seja, ele vai ter as etapas da infração e as etapas do processo de suspensão ao mesmo tempo. A diferença do processo concomitante é que quando o infrator é um e o proprietário do veículo que ele dirigia e cometeu a infração é outro, ele vai ter as 3 etapas da infração e as 3 etapas do processo de forma separada, mas ao mesmo tempo, entende? Então, assim, no processo concomitante, ele vai ter 2 coisas distintas, porque ele não é o proprietário do veículo.
No processo único, ele vai ter isso tudo junto, pois ele é o proprietário desse veículo. Isso muda até na questão do recebimento das notificações, porque quem recebe a notificação da infração sempre é o proprietário do veículo. Muitas vezes o condutor não recebe, e isso a gente usa até em alegações, em teses, né, no judicial, quando a pessoa teve todas as etapas do processo sem ter sido notificado, e aí a gente entra com uma ação judicial comprovando ali que ela não teve direito à ampla defesa. Então, assim, a gente traz para vocês que são licenciados na Oficina da Multa, isso através de uma descrição, de um conteúdo, tá? Que você pode acessar. E por que a gente oferece esse conteúdo? Para que você consiga consultar essas informações e entender, tá? Então, assim, o que é importante também eu pontuar aqui? Isso se gera processo único ou concomitante em relação a infrações suspensivas. Excesso de velocidade mais 50%, bafômetro, uma norma perigosa, tudo que prevê em relação a infrações suspensivas pode gerar o processo único ou processo concomitante. Aliás, pode não, deve, tá? Porque isso já está em vigência. O que tem acontecido é que alguns estados ainda não se atualizaram. Então, assim, a gente vem para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, já estão trabalhando com processo único, processo concomitante, há bastante tempo. Agora, se a gente for para uma região mais de cima, se a gente pegar Rio Grande do Norte, Bahia, o pessoal não trabalha ainda assim. Então, o que eu oriento, tá? Para você conseguir fazer uma assessoria do seu cliente sem perder prazo e fazer com que ele tenha um bloqueio. Ligue, entre em contato com o Detran da sua região ou com os órgãos da sua região e confirmem se eles já estão fazendo o processo único ou concomitante ou se ainda segue como era antigamente. Isso é uma informação extremamente importante para saber precificar. Porque se você vender a defesa de uma infração suspensiva a 800, 900 mil reais, e em questão de 15, 20 dias entrar a penalidade ou mais tempo e emitir a suspensão junto com o processo da infração, vai ficar difícil você explicar para o seu cliente que já abriu a etapa da suspensão e que você vai cobrar mais um valor. Então hoje, para você ter um entendimento, aqui no Rio Grande do Sul, eu vendo a defesa da multa suspensiva e a defesa do processo de suspensão juntos por um valor só. Então, assim, e Carol, qual o valor? Vai depender da análise do caso de cada cliente, a gente formula essa proposta de orçamento, tá? Mas é importante você saber sobre isso, porque daqui a pouco se você vende a ideia de que o cliente tem 3 etapas da multa e depois 3 da suspensão e isso mudou na sua região, no seu estado, você vai ter um grande problema. Então fique atento às atualizações e a gente tá aqui para trazer essas atualizações para você. Então, assim, em relação aos licenciados da oficina, nós cobramos um valor para a defesa da multa suspensiva e um valor para a suspensão. Nós vamos discutir agora para fazer um valor único, onde você vai ter a defesa da infração e do processo de suspensão quando ele for concomitante ou único, tá? Logo nós vamos lançar isso para você. E aí, assim, aqui nesse documento a gente também colocou os estados que já atuam, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. Eu já peguei processo único concomitante. E se você lançar até no Google ali, perguntando sobre o processo único concomitante, ele já vai trazer alguns estados que estão atuando com a legislação aplicada já. Então é bem importante isso, tá? Você se manter atualizado e atento às alterações para saber como vender o serviço, como prestar assessoria e não sair no prejuízo, tá? Qualquer dúvida que você tiver, nós estamos à disposição. Se você ainda não conhece a Oficina da Multa, vem fazer parte do nosso modelo de licenciamento, onde você tem baixo custo de iniciação e nós elaboramos os seus processos. E aqui na descrição do vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Vou deixar aqui os artigos, as resoluções que você deve pesquisar e também vou deixar o nosso contato para que você possa tirar eventuais dúvidas ou também conversar conosco, tá? Que bom que você assistiu até aqui e te espero no próximo vídeo.